Olá, amigos do RJ Plus, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Gaspar, sou promotor de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Eleitoral, e a gente está dando início agora ao nosso curso reta final do RJ Plus, do TJ São Paulo, que será realizado em breve, agora nesse ano de 2024, e que terá como banca, segundo o edital, a VUNESP. Vamos tratar nesse curso, que vai ter aproximadamente 4 horas de duração, tanto de questões que a gente sabe de letra seca de lei que a VUNESP gosta de cobrar, como também de aspectos jurisprudenciais que são essenciais para o entendimento da matéria. Sem perder mais tempo, pessoal, eu vou já compartilhar na tela aqui com vocês o material da nossa aula de hoje, esse nosso primeiro bloco de aula, e a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre a composição da justiça eleitoral, os órgãos da justiça eleitoral, como é que é esse funcionamento da justiça eleitoral, e vamos, ao menos, iniciar o estudo dos partidos políticos. Tema esse também que recorrentemente vem sendo cobrado, inclusive nas provas da VUNESP. Tranquilo, pessoal? Então vamos dar início ao nosso curso reta final. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do estudo de vocês, podem mandar mensagem para mim no @prof.brunogaspar no Instagram. Tranquilo, pessoal? Como eu falei para vocês, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje são os órgãos da justiça eleitoral. Esse é o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui nas aulas de hoje. Vamos tratar dos órgãos da justiça eleitoral, que são 4. São 4 órgãos da justiça eleitoral, de acordo com o artigo 118 da Constituição Federal. Que órgãos são esses? O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e, formando a primeira instância da justiça eleitoral, nós temos os juízes e as juntas eleitorais. Vamos falar sobre cada um deles, porque todos esses são muito importantes para o nosso entendimento aqui. Vamos começar com o órgão de cúpula da justiça eleitoral, pela Corte Superior Eleitoral, que é o TSE. O TSE, de acordo com o artigo 119 da Constituição, ele compor-se-á no mínimo de 7 membros. Quem são e como são escolhidos esses 7 membros que vão compor o Tribunal Superior Eleitoral? Mediante eleição pelo voto secreto, a linha A, 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A linha B, 2 juízes dentre os ministros do STJ. Reparem que a Constituição Federal não se utiliza do termo ministro para se referir aos membros do Tribunal Superior Eleitoral. Ela se refere ao termo juízes, fala juízes do TSE. Na prática forense, se utiliza o termo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de não ser esse termo que está sendo utilizado pela Constituição. De qualquer forma, no artigo 119, inciso 1, alíneas A e B, nós já temos 5 dos 7 membros do Tribunal Superior Eleitoral. 3 juízes são oriundos do Supremo Tribunal Federal. 3 ministros são ministros também do STF. 2 são ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos 5 já membros do TSE, 3 do STF e 2 do STJ. Quem são os outros 2 para formar os 7? São 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre 6 que são indicados pelo Supremo Tribunal Federal, 2 vão ser nomeados pelo presidente da República. E assim nós temos toda a composição do TSE, que são 3 ministros do STF, 2 do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, nomeados pelo presidente da República. Bom, o artigo 119, parágrafo único, diz que o TSE elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do STF e o corregedor eleitoral dentre os ministros do STJ. O que significa isso? Dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal que compõem o TSE, obrigatoriamente um deles vai ser presidente do TSE e o outro vai ser vice-presidente do TSE. E dos 2 ministros do STJ que compõem a corte, um deles será o corregedor eleitoral. Essa é a composição do Tribunal Superior Eleitoral, mas ainda quero chamar atenção para 2 dispositivos que eu vejo sempre sendo cobrados em prova. O artigo 16, parágrafo 1º e 2º do Código Eleitoral, que tratam exatamente desse assunto. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do TSE
cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Essa parte final vocês não podem esquecer, tá? Se tiver algum parentesco, tem que excluir quem? Aquele que tiver sido escolhido por último. Parágrafo 2º. A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, qual seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor de virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual, municipal. Pessoal, essa nomeação do 16, parágrafo 2º, está se referindo àqueles 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral que compõem a corte. Não pode recair em cidadão que tenha cargo público demissível ad nutum, nem que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa. Mas é qualquer empresa? Não. O fato de ser sócio de empresa não é suficiente para impedir a nomeação. O que não pode é ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou em virtude de contrato com a administração pública. Ok? E ainda se exercer mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Essas 2 vedações do 16, parágrafo 1º e 2º, são importantíssimas para a prova de vocês. Ainda sobre o Tribunal Superior Eleitoral, quero chamar a atenção para a norma do artigo 19, sobre a deliberação. Tá? O TSE delibera por maioria de votos, tá? Com a presença da maioria de seus membros. Tá? O que eu quero que vocês tenham atenção aqui? A regra, tá? É o artigo 19, caput, tá? Com a presença da maioria de seus membros. Agora, a gente tem uma regra fundamental, importantíssima no parágrafo único, que vocês têm que entender. Porque aquelas decisões mais impactantes, aquelas decisões com maior impacto sobre o processo eleitoral, por exemplo, tem aí a interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos políticos, quaisquer recursos que importem a anulação geral de eleições ou perda de diplomas, ou seja, aquelas decisões com maior impacto sobre o processo eleitoral só podem ser tomadas com a presença de todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. Tranquilo, pessoal? Então, a forma de deliberação do TSE está aí no artigo 19, que é a regra, só que lembrando que a exceção do parágrafo único é aquela em que vai ser aplicada nos processos com maior impacto sobre o processo eleitoral. Os assuntos com maior impacto sobre o processo eleitoral como um todo. Beleza? Maravilha. Queria comentar com vocês aqui 2 dispositivos constitucionais. A gente vai falar agora porque a gente está falando do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, que é o TSE. Mas esses 2 dispositivos não se referem apenas ao Tribunal Superior Eleitoral, eles se referem a todos os membros da Justiça Eleitoral. O 121, parágrafo 1º e o 121, parágrafo 2º. O 121, parágrafo 1º, ele diz que se aplicarão aos membros da Justiça Eleitoral, no exercício de suas funções, plenas garantias e inamovibilidade. Então, garante a eles inamovibilidade no exercício de suas funções. Membros do TSE, do TRE, juízes eleitorais, membros das juntas eleitorais, eles gozarão de plenas garantias e inamovibilidade. Toma cuidado, porque, apesar deles gozarem de inamovibilidade, não há que se cogitar de vitaliciedade aos membros da Justiça Eleitoral. Não há que se falar de vitaliciedade para eles. Até porque existe a regra do 121, parágrafo 2º, que explica como é que vai ser essa nomeação no aspecto temporal. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Tá? E depois prossegue lá o dispositivo, mas a parte mais importante é essa que eu quero que vocês guardem. Então, não há que se cogitar sobre vitaliciedade quando a gente está tratando de membros da Justiça Eleitoral. Beleza, pessoal? Bom, só para finalizar o assunto Tribunal Superior Eleitoral, a competência do TSE está prevista nos artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. Depois vocês vão dar uma lida lá, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo depois. O artigo 21 também é importantíssimo, que diz o quê? Olha só, os tribunais e juízos inferiores devem dar imediato cumprimento das decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do TSE. Por quê, gente? Porque o TSE é a Corte Superior Eleitoral. É natural e é óbvio que tanto os TREs como juízes e juntas eleitorais
tem que dar imediato cumprimento de qualquer decisão proveniente do Tribunal Superior Eleitoral. E é isso que está previsto no artigo 21 do Código Eleitoral. Ok? Então, falamos sobre o primeiro órgão da Justiça Eleitoral, que é o TSE. Vamos passar agora a falar sobre os tribunais regionais eleitorais. Entender como é que se dá a composição dos TREs, que é relativamente diferente do que a gente acabou de ver no TSE.